Então é uma alegria poder agora dirigir uma palavra a vocês, que normalmente no costume eu sempre trago uma pessoa para, de certa forma, fazer uma entrevista, partilhar conhecimentos nessa troca de saberes. Praticamente o canal não é ocupado pela minha pessoa, mas eu quero ser apenas, eu e o canal, um instrumento onde as pessoas possam partilhar os seus saberes. Mas durante o mês de janeiro e um pouquinho deste mês em curso, fevereiro, eu tenho andado em alguns estados, especialmente do Nordeste brasileiro, porque fui a 2 escolas missionárias fundadas pelo padre José Comblan. Então tive que fazer viagens, eu tive que ir a aeroporto, eu tive que ir a rodoviárias, e é um lugar propício para o encontro, para a observação. E também durante as aulas com os alunos e alunas das escolas missionárias, mas também diante dos companheiros e companheiras de trabalho no Centro Educacional e Social São José Operário, em São Luís do Maranhão, que somos um grupo já considerável de pessoas. Então vem muitas perguntas, interrogações a respeito do momento atual. E sempre a pergunta é: que resposta poderemos dar ao momento atual? Então, como todos nós sabemos, estamos enfrentando uma crise planetária, conhecida por todos nós como a pandemia Covid-19. Que lições nós poderemos tirar dessa realidade? Temos bastante informações, acho que nos canais aqui, nos livros, jornais, temos pessoas, cientistas de diversas áreas, inclusive da medicina, publicando textos, livros, revistas e conteúdos em canais e entrevistas sobre o assunto. Mas nós temos muita informação e a gente pode estar acessando esses conteúdos e se inteirando da realidade e das possibilidades. Então, o que a gente vem notando diante da crise, diante da pandemia, foi o avanço científico, embora seja tão negado pelo atual governo. Mas na história da humanidade, a gente fica assim, extasiado de alegria por ter surgido, experimentado uma vacina com tanta rapidez. Interessante que a vacina sai assim de tão rápido e em alguns lugares, em alguns países, inclusive o nosso, demorou tanto chegar. E a gente costuma, na área da história, dizer que os grandes marcos históricos da humanidade apressaram processos que estavam em curso na sociedade, talvez não muito visível, mas timidamente estava acontecendo. Então, a pandemia chegou e acelerou o processo da internet, da comunicação. E graças à internet que a gente pôde se comunicar, ter o distanciamento físico, mas não o distanciamento social. A gente pôde comunicar. Uma experiência é essa, pessoal. A pandemia chegou e eu comecei a trabalhar em casa. Já estou no 2º ano que trabalho na modalidade remota. E surte um efeito quase igual ao efeito do presencial. Claro que é graças a uma convivência intensa que tive com os colaboradores, Eu trabalho numa obra social, cuja missão minha de trabalho é a animação da vida humana e espiritual da obra, Então, a pandemia apressou esse processo. No entanto, a pandemia também, ela apressou um processo que já havia em curso, eu digo assim, não do modo positivo. Foi o individualismo. Então, uma amiga, ela trouxe-me à tona uma questão.
ela dizia: eu não sei se as pessoas estão assim com tanta vontade, por exemplo, de ir à missa aos domingos, dia de festa ou solenidade. Quer dizer, aqui no interior, onde a pandemia é menos agressiva, então com o desenvolvimento, chegada da vacina, as igrejas foram abertas quase com a possibilidade de ser 100%. Mas as igrejas estão vazias. Então, a realidade é essa. Como dizer que agora a missa do canal, a missa da TV, a missa da rede social não vale mais? O que vale agora é a missa presencial. Como desdizer, né, essa realidade, essa informação? Porque as diversas facetas, né, da igreja, a igreja mais progressista, a igreja mais conservadora, ou vice-versa, todas entraram de cheio, todo mundo praticamente entrou de cheio por estes caminhos virtuais. E isso pode ter acelerado o individualismo. Então eu sinto que nós temos que arregaçar as mangas no pós-pandemia para inventar, para criar novas modalidades de vida comunitária. Se antes da pandemia estava difícil a gente juntar pessoas em comunidades, em associações, para pensar a vida, para ter um mínimo de vida fraterna, de vida partilhada, durante a pandemia e no pós-pandemia, eu creio, eu sinto, eu vejo que vai ser mais difícil ainda. E nós temos que reinventar a vida fraterna, porque, pelo menos ao longo da história do cristianismo, todas as vezes que a vida comunitária esteve em baixa, porque o cristianismo esteve em crise. Um outro elemento que a pandemia chega e vai agravar ainda mais é essa dimensão do viver em bolhas. É durante a pandemia que eu criei esse canal. Foi durante a pandemia que eu passei a usar um outro recurso, né, uma outra plataforma da internet para ter acesso aos conteúdos e à formação com os meus companheiros e companheiras de trabalho, como falei anteriormente. Mas a internet, a rede social, te coloca numa bolha. Então, se eu, do ponto de vista político, né, partidário, eu acesso o PT, conteúdos ligados ao PT, então todos os conteúdos aproximados ao PT, a partido de esquerda, a internet vai me orientar. Conteúdos aproximados. Se eu acesso conteúdos ligados ao atual governo, então a internet vai me apresentar só conteúdos aproximados a este assunto. Daí a gente entende por que fulana de tal não abre a mente. Ela não está vendo que aquilo não presta, que aquilo não dá certo. É porque ela está dentro de uma bolha. Porque a internet dá a entender para a gente que com a internet eu posso acessar o que eu quero. Eu tenho poder, eu tenho um mundo em minhas mãos, eu posso ir a qualquer gueto. Mas não é assim. Porque ela te coloca essa possibilidade, mas que no real ela te coloca dentro de uma bolha. Então, agora mesmo, depois que eu publicar esse conteúdo, pelo que eu falei aqui, então diversos conteúdos ligados a esse vai estar associado ao meu conteúdo. Parece que eles escutam a gente. Veja só um exemplo. A minha irmã recebeu agora um primo lá de São Paulo e estavam na sala, né, de estar, e chegou uma promotora de venda
desses planos, né? Plano funeral. E ele estava acessando uma rede social e naquela conversa agradável e boa, ele disse assim, interessante, em São Paulo, eu não tenho assim tanta informação se tem plano funeral por lá. Também é uma cidade grande, eu sou jovem, não estou assim preocupado em morrer. E começaram a brincar. É interessante que depois daquela conversa agradável com a promotora de venda, ele começa a receber uma carga de publicidade de agências, de planos ligado ao campo funeral de São Paulo. Então, é só para exemplificar que tenha cuidado com os meios de comunicação que pode te colocar dentro de uma bolha, em vez de abrir os seus olhos, vai fechar cada vez mais. Outro elemento que vem agravar a situação planetária é as crises. A pandemia chegou diante de uma travessia também de crises. Nós estamos atravessando uma crise no desemprego. Isso não é só no Brasil, isso é em todos os países do mundo, porque a máquina, o computador, está substituindo a pessoa humana. Se antes da pandemia isso já estava em curso, imagine agora. Um exemplo, por exemplo, é a questão do ensino. Antes da pandemia, tinha essa possibilidade. Você pode cumprir sua carga horária na faculdade, na universidade, pelo menos 20% da carga horária. Quer dizer, já tinha um desejo, sobretudo das faculdades, né, do campo, do ramo particular, de apressar a informação à distância. Com isso, no Brasil, durante a pandemia, foi 100% de carga horária não presencial. Os desafios foram imensos. Os dados da campanha da fraternidade deste ano, que é sobre a educação, vai dizer também que não foi assim todo mundo que teve acesso à comunicação. Acho que 92% do material do ensino à distância foi material impresso. E, heroicamente, eu tenho muitas amigas e amigos da área de educação, inclusive aqui no Ceará, que às vezes professoras que pegavam a bicicleta, pegavam a moto, aí nos interiores, e saíam entregando de porta em porta o material, né, impresso, o material xerocado, né, para os alunos. Imagine o que é isso, né? Se nós temos dificuldade, né, de ler, de interpretar um texto, imagine as crianças que estão começando, né, seu processo, né, de formação, de informação. Então, esse é um elemento que veio assim, agravar a nossa crise. Uma outra coisa que veio atenuar cada vez mais é a crise nas instituições. Então, nós temos uma crise, né, nas igrejas, uma crise na política, quer dizer, aumenta o número de pessoas religiosas, digamos assim, que quer viver uma fé, mas que essa fé ela é vivenciada não na igreja, não numa comunidade. Quer dizer, não precisamos, a ideia é essa, atual, não precisamos de uma comunidade para eu viver a minha fé. Quer dizer, a fé ela deixa de ser uma realidade comunitária e passa a ser apenas uma realidade individual. O salve-se quem puder. Então, no campo da política, o que a gente observa, os cientistas políticos mais sábios, né, mais experientes, que têm um olhar mais atencioso à realidade, eles percebem que esse sistema político que nós estamos vivenciando nos dias atuais, ele já está fadado, está caduco. Isso é global, não é só no Brasil. Essa ideia que uma pessoa representa o país, essa ideia que uma pessoa representa o Estado, essa ideia que uma pessoa representa o município,
isso demonstrou claramente que não dá certo. Embora não temos um projeto novo de exercer a política partidária. Por melhor que seja um candidato, acho que qualquer candidato é melhor estar aí, mas ele vai estar dentro dessa estrutura fadada e caduca. Isso é global. É claro que podemos exercer a nossa condição de cidadão em outras instâncias que também, talvez em menor escala, com menos visibilidade, mas podemos estar exercendo o nosso ser e a nossa condição política, né? Nas associações, nas comunidades, nas igrejas, nos movimentos sociais, mas que também está em profunda crise, como eu dizia, né, anteriormente. Se antes da crise tínhamos dificuldade de associar, de congregar pessoas, o pós-crise vai ser ainda mais difícil ainda. É claro que isso não é um pessimismo, é um dado da realidade. Por si só, uma análise não resolve nada, uma análise não tem finalidade em si, é apenas um mero instrumental que nos dá condições de perceber os sinais dos tempos e atuar de maneira positiva, até às vezes contrária àquele sinal, né? Se for um sinal de morte, a gente atuar. Mas essa é a realidade, né? Essa é a situação do momento. Do ponto de vista eclesial, mas também social, a gente observa esta ideia do retorno. Há uma tendência enorme nas pessoas, sobretudo na juventude, por incrível que pareça, de voltar ao passado. Muitas pessoas carregam na mentalidade, na sua cabeça, no seu coração, o desejo de voltar a 64, de ter uma ditadura militar. Quer dizer, isso é dentro dessa bolha. Do ponto de vista eclesial, há também uma tendência enorme, pelas expressões, pelo menos estética, do visual, de voltar àquilo que era antes do Concílio de Trento, ou Trento negando aquilo que reza, aquilo que orienta o documento mais lúcido da Igreja Católica, que é o Concílio Ecumênico Vaticano II. Há uma tendência fortíssima da negação daquilo que é dito pela representação universal durante aquele grande evento que encerrou em 1965. A gente até entende essa ideia, essa vontade do retorno. Quer dizer, diante da insegurança que reina na sociedade, em todas as instâncias, né? Essa crise nas instituições, a tendência é se agarrar num jeito que pode ser que tenha dado certo no passado, mas que está fora do ponto de vista histórico. Também há uma crise profunda de espiritualidade, há uma crise profunda de vida fraterna. A igreja que faz sucesso nos dias de hoje é aquela igreja que parece com lazer. Então, o que prevalece nos dias de hoje são os canais de televisão, que faz os seus shows, faz as suas novenas, a bênção da água, a bênção da chave, a bênção da carteira. Isso faz um sucesso tremendo. A gente até entende. Talvez o setor de igreja, de comunidade, que trabalha com seus membros, né? A dimensão de uma espiritualidade de base, que vem através do compromisso, do envolvimento, não faz sucesso. A gente entende porque as pessoas já vivem no sofrimento, num desespero constante. Então, uma vez que você dá mais compromisso, vem mais sofrimento. Então, a tendência das pessoas da atualidade é buscar um refúgio, é buscar uma fuga para um respirar mais tranquilo, pelo menos durante 2 horas por semana. Então, viver este êxtase, viver essa dimensão do céu
aqui na Terra. Mas é frustrante porque os desafios, o aluguel atrasado, a conta atrasada está aí. Então, até quando vai reinar esse sucesso? E assim, para resumir, eu quero dizer que nós temos um grande trabalho pela frente. O maior trabalho nosso vai ser exatamente convocar as pessoas para a vida fraterna. Certamente teremos que reinventar novos modos de vida fraterna, né? No pós-pandemia. Poderemos utilizar os meios de comunicação, mas todas as vezes, né, que a igreja esteve em crise, foi porque a vida comunitária estava em profunda crise. E aí, homens e mulheres, ao longo da história da igreja, surgiram, convocadas, né, por Jesus e seu evangelho, para essa dimensão da vida comunitária, da vida fraterna. Diante da crise, não adianta a fuga, mas o assumir as consequências, assumir, né, alicerçado, né, com o olho, com o pé, com o coração, naquilo que a gente acredita. Não estamos só nessa travessia, podemos contar com o companheiro, com a companheira, podemos contar com o irmão, com uma irmã, mas também podemos contar com a força do Espírito, que é uma força renovadora e criadora. A ideia que eu passei aqui pode ter sido assim, bastante, né, pessimista, mas o Espírito Santo é de uma capacidade criativa. É claro que ele não pode fazer tudo sozinho, mas na medida que ele encontra pessoas que têm a disposição de se colocar no caminho, ele vai agir. E eu confio que a vida cristã, a vida evangélica, vai ser uma referência, né, para todos os tempos da história.